Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. Era realmente difícil permanecer ali, inerte, em meio a todo aquele silêncio, diante de sua fragilidade humana, tendo de dar conta de seus próprios pensamentos, outrora distraídos pela televisão, rádio ou outro eletrodoméstico. Agora não os tinha em funcionamento, não podia mais escapar de si mesmo e de toda sua tristeza pela partida recente de sua Sâmia. Ainda possuía a filha para se ocupar. Sabia que ela também sofria com a falta da mãe e tinha pesadelos recorrentes. Queria dar-lhe mais atenção, mas não conseguia. Estava totalmente prostrado. Para arrematar o seu infortúnio, aquele apagão que durava 3 dias e 4 noites, mergulhando toda a cidade naquela escuridão. Talvez o mundo inteiro, ele não sabia. Sabia apenas estar em seu quarto, cercado pela ausência absoluta de luz, tanto fora quanto dentro de si mesmo. Todo aquele insólito silêncio e o medo do escuro perdido na infância lhe sobrevinha. O resquício do medo ancestral, o medo do desconhecido. Tentava dormir e não conseguia. No quarto, uma grande janela de vidro ocupava quase toda a parede oposta à cama, a qual não conseguia parar de encarar. A penumbra iluminada apenas pela tênue chama de uma vela. Os pequenos olhos já adaptados à escuridão miravam incessantemente a janela, com medo de que a qualquer momento veria algo assustador. Neste momento, interrompendo seus pensamentos, ouviu um barulho. Voltou-se hesitante, ainda engolindo o choro, o coração aos solavancos. Estava inteira trêmula, imaginando o que contemplaria mais uma vez. O escuro ajudava a alimentar ainda mais a sua imaginação infantil, quando o lado de fora da janela começava a se encher com uma misteriosa e densa névoa, cuja sutil brancura era facilmente perceptível no breu. E lá estava, saindo da sinistra bruma e flutuando no parapeito como uma assombração, uma mulher. Alice! Não! Gritou, sentando na cama, assustada diante daquela figura. Alice, querida, se esqueceu de mim tão depressa? Por favor, não! A menina olhava a aparição da conhecida mulher em meio àquela inexplicável neblina que parecia sustentá-la flutuando no ar. Tão amada e saudosa, porém perturbadora naquelas condições. A chama da vela crescia e tremeluzia sua presença, tornando aquele momento ainda mais bizarro. Aquela criança ficava paralisada contemplando-a da cama, sem saber o que fazer. Não seja uma filha ingrata, Alice. Deixe a mamãe entrar. Me deixe em paz, mãe, por favor. Sem tirar os olhos da figura fantasmagórica que tomava a janela, claramente visível em meio a toda aquela escuridão, a menina já não conseguia mais segurar as lágrimas. Ela deu um grito agudo e choroso. Embora não tivesse a esperança de que o pai, no quarto ao lado, lhe ouvisse, pois sabia que ele estava estranho e sem se importar mais com nada desde que lhe dissera que sua mãe fora fazer companhia aos anjos e se tornar um deles. Contudo, como havia agora pairando do lado de fora da janela e arranhando as unhas nos vidros, não lhe parecia nem um pouco com um anjo.
A criança se deitou chorando e cobriu a cabeça com as cobertas. Poderia simplesmente sair correndo daquele quarto, mas seus joelhos tremiam demais para conseguir ficar em pé. Alice tampou os ouvidos com as mãos para não ouvir mais o som dos dedos de sua mãe falecida batendo em sua janela. E continuou enrolada dos pés à cabeça mais algum tempo. Não soube quantos minutos se passaram, quando de repente algo retirou-lhe as cobertas com um solavanco e a menina gritou em desespero: Alice, minha princesa, o que foi? A mamãe. Ela estava aqui. A menina se colocou de pé na cama e o pai abraçou-a, tendo ainda os lençóis na mão. Ficaram assim alguns minutos, cercados pela penumbra do quarto. William demorara a ouvir até a filha devido à sua enorme apatia e também a ter de caminhar pela casa no escuro. Filha, foi só um pesadelo. Mamãe não está aqui. Mas pai, o fantasma da mamãe voltou. Sei que é difícil aceitar que a mamãe se foi, mas Alice, ela não é um fantasma. Ela foi para junto dos anjos, amor. Alice preferiu não insistir, pois, apesar de sua tenra idade, a voz chorosa do pai era suficiente para fazê-la entender que não adiantaria dizer mais nada. A única vela no ambiente terminou de se consumir, mergulhando pai e filha no denso breu da noite. William caminhava pelas ruas desertas e sem luz naquela madrugada, claudicante e com uma única vela nas mãos. Sequer se importava com a cera que lhe escorria pelos dedos. Deixara a filha adormecida em casa para obedecer a um impulso. Tomou o rumo de um local onde sentia que precisava ir para espantar seus próprios fantasmas e também os da pequena Alice. Não quis sequer esperar amanhecer, pois não aguentaria ouvir a filha acordar gritando com outro pesadelo. Então, na calada da noite, aconteceu algo inesperado no cemitério, pois o viúvo estava atravessando os portões para visitar o túmulo de Samia, mãe de Alice, pois se convencera de que se ela se sentia sozinha naquele lugar, sua alma não deveria estar em paz para estar atormentando a própria filha com tantos sonhos ruins. Ele carregava na mão oposta à vela uma rosa, colhida da roseira que a própria Samia cultivava em vida, no quintal de casa. Caminhou por alguns minutos pelas aleias, passando por muitos túmulos. Não havia uma viva alma em parte alguma para onde ele olhava, só a escuridão à sua volta. E aquele medo ancestral começava a fustigar em seu íntimo. A lua estava enorme no céu escuro, iluminando a necrópole, desenhava no chão o contorno exato dos sepulcros e das lápides. Uma brisa insistente soprava, balançando as folhas de algumas árvores que haviam por lá, e que, refletidas no chão, pareciam dançar um sinistro balé de soturnas sombras. A essa altura da caminhada, o homem já se questionava se realmente fora uma ideia razoável ter vindo ali sozinho no horário como aquele. Teve de admitir que o clima do lugar e seus próprios pensamentos já estavam incomodando-o. Estaria enlouquecendo, afinal? Até que, entre dois túmulos à frente, ele viu algo que quase o matou de susto. Uma misteriosa figura estava parada de frente para ele, a pouca distância. William esticou a mão que segurava a vela e se arrepiou inteiro, e não conseguia prosseguir ou voltar. Notou que uma estranha névoa encobria aos poucos a penumbra iluminada parcamente pela chama. Ficou olhando para ela sem saber o que fazer. Não sabia mais se estava sonhando ou se estava acordado. Então, tudo o que conseguiu fazer foi esticar a rosa na direção da figura diante dele, as mãos trêmulas. Para mim, que adorável, querido. Sinto mesmo saudades das minhas flores. A mulher se aproximava calmamente e, de repente, o homem pôde perceber que estava tão nervoso que já não conseguia se mexer. Samia, me perdoe, não tenho vindo lhe ver. Só preciso que você me traga nossa filha, querido. Isso é um sonho? No minuto seguinte, sabia bem que aquilo era uma nefasta realidade. Não foi capaz de se mexer quando aquela aparição, que se assemelhava tanto à sua falecida esposa, o tocou. E ele deixou ir ao chão a lanterna, e a flor, ao sentir que o toque gelado daqueles dedos fantasmagóricos era real. Samia já começava a abraçá-lo e sussurrava ao seu ouvido:
traga nossa menininha, William. Me ajude a chegar até ela. Eu a quero comigo, mas ela não gosta mais de mim. Alice despertou e viu só a escuridão à sua volta. Pensou que precisava do pai e sentou na cama. Pai? Chamou e não houve resposta. Ela saía da cama e caminhava pelo próprio quarto totalmente às escuras, sozinha. Estranhou quando não ouviu ruído e pensou onde estaria o pai. Não sabia o que era pior, o medo de continuar no escuro e só, ou o de tatear em volta em busca de uma vela para achar o pai. Um aperto no peito da menina de 7 anos a fez hesitar e se sentar de volta na cama após tateá-la na escuridão. Pai! Gritou o mais alto em nada. Então veio o choro provocado pelo medo. As lágrimas da criança foram interrompidas quando a porta do quarto se abriu e o brilho tênue de uma vela iluminou a penumbra. A menina pulou da cama e correu em direção ao pai. Notou então o pai envolto na estranha névoa. Logo viu que ele não estava só e saiu correndo de volta para a cama, chorando. Filhinha, por favor, não rejeite a mamãe assim. A voz feminina e melancólica tentava tranquilizar, mas dava medo. A menina apenas cobriu os olhos com as mãos e se encolhia no canto da cama. Sentiu um arrepio com o toque etéreo da mãe. E por um instante conseguia notar que ele era frio, porém afetuoso. Respirou profundamente por 1 minuto. Em seguida, conseguiu conter o choro e retirar as mãozinhas do rosto. Viu o pai sentado ao seu lado na beirada da cama. De pé, bem próximo, a presença espectral da mãe. Ainda estava receosa e a névoa que ela trazia consigo pairava em todo o cômodo, iluminando apenas pela vela que queimava onde jazia o abajur. Naquele momento, apagado e inútil, tal qual todas as luzes daquela casa. Meu amor, não precisa ter medo, seremos uma família de novo. William passava os dedos nos cabelos da filha e ela notou que ele segurava um copo comprido, ao qual a luz da vela se via cheio. Amor, mamãe vem nos buscar. Ela se sente sozinha e quer você com ela. Mas, pai, ela não vai ficar com os anjos? Você é meu anjo, Alice, a mulher fantasma lhe declarou, em um tom carinhoso que, ao mesmo tempo, continha algo de doentio. A menina olhava confusa. O pai continuou no mesmo tom afetuoso. Com a voz suave falava com a filha no tom ameno que se costuma usar para convencer uma criança. Filhinha, beba deste copo que o papai trouxe e podemos ir com a mamãe. A menina olhou desconfiada, mas confiava no pai e aceitou tomar metade do líquido que ele lhe oferecia. Em seguida o pai bebeu o resto do elixir e abraçou a filha. Antes que os dois sofressem as convulsões que em minutos cessariam suas vidas, o pai ainda lhe falou ao ouvido o tom doentio. Eu te amo, minha pequena. Me perdoe. Papai tornou-se um fraco e tem medo da escuridão, medo de viver sem nossa família. Amo demais vocês duas para continuar no escuro sozinho. Aquele homem fora boticário durante toda a sua vida e nunca imaginara que um dia usaria o seu ofício para fazer aquele elixir, ao qual seria fundamental para unir a sua família mais uma vez.